O Xandão, Xandão. Bem-vindos! Hoje a gente vai analisar uma situação bem complexa, né? Envolvendo um ex-assessor, Eduardo Tagliaferro, e o ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. Uma trama que começa com uma nomeação de confiança e, bom, acaba com acusações muito sérias, o tal do vaza-toga. Isso. A gente se baseou em várias fontes para tentar entender a cronologia, as denúncias, o que aconteceu de fato, né? Qual o nosso objetivo aqui? É realmente desempacotar os pontos cruciais dessa história, com base no que foi divulgado. E é fundamental colocar o contexto, né? Tudo isso estoura num momento muito delicado do país. Logo depois daqueles atos de 8 de janeiro de 2023. Sim. E as alegações que surgem são pesadas. Falam sobre o uso da máquina pública, talvez passando por cima de direitos, envolvendo o STF, o TSE. Vamos tentar organizar a linha do tempo, então. Agosto de 2022, certo? O Tagliaferro é nomeado pelo próprio Moraes para chefiar a assessoria contra a desinformação lá no TSE, a IED. Isso, uma posição chave, né? Mas não durou muito. Menos de um ano depois, maio de 2023, ele é exonerado. E o motivo que saiu na época, pelo menos, foi uma prisão por violência doméstica. Pois é, só que a coisa não parou aí, né? A história continua. Se a gente avança para abril de 2025, aí a Polícia Federal indicia o Tagliaferro. A acusação: violação de sigilo funcional. Ele seria a fonte do vazamento vaza-toga. Nossa! E logo depois disso? Logo depois, em julho de 2025, o ministro Moraes determina o bloqueio total dos bens dele, do Tagliaferro. Entendi. Então, ele vai de homem de confiança a investigado com bens bloqueados. Mas assim, o que exatamente essas fontes dizem que vazou? O que tem nesse vaza-toga? Olha, tem denúncias bem fortes. Uma organização americana, a Civilization Works, publicou algumas coisas. Ah, sim. Falam, por exemplo, do uso de dados biométricos do TSE, sabe? Aquele sistema GestBio, Pra quê? para identificar manifestantes do 8 de janeiro. E não só identificar, mas também vasculhar redes sociais deles. E qual o problema aí, segundo as denúncias? O ponto central é que isso teria sido feito sem ordem judicial e sem participação do Ministério Público, o que, claro, levanta sérias dúvidas sobre a LGPD, nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Certo. Além desse uso de dados, o que mais as fontes apontam? Mencionam algo sobre uma estrutura paralela? Isso é bem grave também. As alegações descrevem uma espécie de operação de inteligência via WhatsApp, Como assim? com servidores de confiança do TSE e do STF. Citam até nomes: Cristina Yukiko Kusuhara, Ayrton Vieira, Marco Antônio Vargas. O foco seria monitorar quem? Conservadores, apoiadores do Bolsonaro. E como fariam isso? A denúncia fala até em usar infiltrados, tipo agências de checagem, acadêmicos, para coletar informações dentro de grupos privados. Basicamente um aparato de vigilância fora dos canais oficiais, né? Entendi. E a coisa não para por aí, né? Tem o tal do vaza-toga 2. O que ele acrescenta? O vaza-toga 2 detalha ainda mais, especialmente sobre os presos do 8 de janeiro. Fala de uma suposta força-tarefa secreta lá no gabinete do Moraes, Secreta? Fazendo o quê? emitindo o que as fontes chamam de certidões ideológicas. Tipo um selo, sabe? Positivo ou negativo, baseado no perfil da pessoa. E isso decidiria se a pessoa ficaria presa ou não. Nossa Senhora! Mas com base em quê? Aí que está o ponto mais preocupante, segundo as denúncias. Decisões baseadas em posts antigos de rede social, adiamento de audiências de custódia por muitos dias, até 22 dias, para poder fazer essa análise de perfil. Mas isso não atropelaria o processo legal? E a PGR? Exatamente, as denúncias dizem que sim, que ignoraram o devido processo legal e até recomendações da própria PGR. As fontes dão exemplos concretos disso, para a gente entender o impacto humano. Dão sim. Mencionam casos como o de Vildete Guardia, uma senhora de 74 anos, cadeirante, que pegou quase 12 anos de prisão. Cláudio Miro Soares, caminhoneiro, preso 11 meses por causa de postagens. Caramba! E outros. Ademir da Silva, preso preventivamente por compartilhar uma frase. Adenilson de Cordova, prisão domiciliar por divulgar uma petição.
Ademir Domingos da Silva, tornozeleira por causa de tweets antigos. São exemplos que, segundo as fontes, mostram um padrão preocupante. E o Tagliaferro, onde ele está agora, segundo essas informações? Exilado na Itália, é o que dizem. E alegando ter medo do ministro Moraes. Chegou a falar, segundo relatos, se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Declaração fortíssima. E enquanto isso, Bens bloqueados no Brasil. Mas ele promete soltar um dossiê com mais revelações. A história parece longe de acabar. E quais as repercussões disso tudo até agora? Já dá para ver algum efeito? Ah, com certeza. No Congresso, a oposição fala em impeachment do Moraes, dizem ter 41 assinaturas no Senado, o próprio Tagliaferro foi convidado para audiências na Câmara, e tem a questão internacional também. Falam da possibilidade de aplicarem a Lei Magnitsky dos Estados Unidos contra o Moraes. E jornalistas que divulgaram o Vaza Toga 2, como David Agape, Eli Vieira, Michael Schellenberger, já foram ouvidos na Câmara. Então, para a gente amarrar o que as fontes apresentam, temos um ex-assessor, que virou fonte de vazamentos, agora está exilado, investigado, mas prometendo mais. Isso. E as denúncias que ele teria vazado são muito sérias. Possível uso indevido de dados, estruturas de inteligência não oficiais, atropelo do devido processo legal, tudo ligado à cúpula do judiciário e à resposta aos atos de 8 de janeiro. É interessante que algumas fontes comparam com a Lava Jato, né? Mas apontam uma diferença crucial. Qual seria? Na Lava Jato, eram diálogos de juízes de primeira instância, procuradores. Aqui não. As alegações miram um ministro do STF, a estrutura do tribunal. O nível é outro. A complexidade e as consequências também. Pois é. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Que o próprio material que a gente analisou levanta. Se as suspeitas de irregularidade, de abuso de poder chegam justamente em quem deveria ser o guardião máximo da lei, que mecanismos de controle, de freios e contrapesos ainda funcionam ou podem ser acionados? Fica essa reflexão sobre os limites do poder e a saúde do nosso Estado de Direito. Uma reflexão muito necessária, sem dúvida.